Olá a todos, vou então neste vídeo resolver um exercício com interseção ou conjunção de condições, isto relativamente ao nono ano, na matéria das inequações e intervalo de números reais. Teremos então neste exercício de fazer a interseção entre duas condições. Coloquei então aqui este exemplo, reparem, numa conjunção não tem que ser sempre aqui nesta chaveta, neste sistema de duas equações, não tem que ser forçosamente uma chaveta. Poderão então ter aqui uma condição, pois interseção com outra condição. Neste exercício coloquei uma chaveta para vocês saberem já quando têm assim, as condições neste formato. Ok? Isto representa uma interseção entre duas condições. Já estão familiarizados com esta situação nos sistemas, e nos sistemas de duas equações a solução do sistema seria exatamente uma interseção entre as duas condições, um espaço comum que obedecesse às duas condições em simultâneo. Sempre que encontrarem isto, terão então que fazer uma interseção ou uma conjunção entre as duas condições que compõem exatamente aqui o nosso sistema. Bem, como é que resolvemos isto? Muito simples, temos aqui duas inequações, resolvemos a de cima, resolvemos a de baixo e no fim intersetaremos então as duas, ok? Nada de novo. Não se assustem com estes comboios que veem aqui, ok? Coloquei exatamente este tipo de situações já propositadamente para verem aqui algumas situações especiais, ok? Vamos então resolver e vamos reagindo à medida que as coisas vão aparecendo, ok? Resolvendo aqui a inequação de cima, olhando cá para cima, eu consigo aqui ver algumas coisas, né? Por exemplo, tem aqui uma situação que eu vos aviso desde já. Eu coloquei aqui este 2 a multiplicar por estes parênteses ao quadrado, exatamente pela seguinte situação. Um erro muito comum vocês cometerem é chegarem aqui, ok, isto é propriedade distributiva, então 2 vezes x, 2 vezes menos 4, passam o 2 cá para dentro. Não podem fazer isso, ok? Porquê? Porque o que está aqui entre parênteses está ao quadrado. O 2 não está ao quadrado, se o passarem cá para dentro ele fica ao quadrado, por isso é que não podem então fazer aqui a distributiva. Vão ter então que tirar o quadrado do binómio, certo? Vão desenvolver então aqui o quadrado do binómio e só depois é que aplicarão a distributiva com o 2, ok? E como já vos disse, né, tem aqui um quadrado de um binómio. Como é que desenvolvem então um quadrado de binómio? Recordando exatamente a fórmula de desenvolvimento de quadrado de binómio, sem que a mais ou menos b, né, ao quadrado, podendo ser mais ou menos, podendo ser uma adição ou uma subtração ao quadrado, isto desenvolvendo não é nada mais do que a quadrado mais ou menos, dependendo do sinal que está cá dentro, 2ab, o dobro do primeiro pelo segundo, como vocês conhecem, mais b quadrado, certo? É assim que vamos desenvolver aqui este binómio. E depois ainda temos aqui outra situação, exatamente aqui neste espaço aqui do segundo membro. Temos aqui outro caso notável, ok? Caso notável é que temos aqui uma diferença de quadrados, ok? Se vocês estão recordados da forma da diferença de quadrados, isto não é nada mais do que se eu tiver, isto é um caso notável, ok? A menos b vezes a mais b, isto não é nada mais do que a quadrado menos b quadrado. Okay? Isto é um caso notável da diferença de quadrados. Claro que não são obrigados a fazer isto pela fórmula da diferença de quadrados ou do desenvolvimento do binómio. Claro que podiam aqui, por exemplo, neste caso, dizer que isto era x menos 4 vezes x menos 4 e aplicarem duplamente a propriedade distributiva da mesma forma aqui. Mas uma dica que vos dou é exatamente quando se deparam com estes casos, apliquem então este desenvolvimento, porque é mais rápido, ok? É mais rápido se vocês aplicarem isto. E como vocês sabem, o tempo é algo que não dispõe assim em abundância. Se puderem acelerar algumas situações, façam-nas, ok? Bem, então aplicando aqui os dois casos notáveis, na primeira equação de cima continuarei a ter aqui o 2, abro parênteses, né? Então tem x menos 4, vou então aplicar aqui a diferença de quadrados, primeiro ao quadrado, x quadrado, depois o dobro do primeiro pelo segundo, bem, o primeiro vezes o segundo, x vezes menos 4 é menos 4x, o dobro será então menos 8x, menos 8x, e depois o segundo ao quadrado, então terei mais 16. Okay? Isto maior ou igual. Neste lado aqui, no segundo membro, vou então aplicar aqui neste caso a diferença de quadrados. E isto dá-me logo x quadrado menos 3 ao quadrado. Okay? E 3 ao quadrado são 9. E depois tenho isto aqui a multiplicar por 2. Okay?
À medida que vou desenvolvendo a equação a inequação de cima, posso também ir desenvolvendo a de baixo, não faz mal nenhum. Ok? Podem ir desenvolvendo as duas em simultâneo para estarem a poupar algum espaço. Nesta inequação de baixo, o que é que terão de fazer primeiro? Tem aqui uns parênteses, não é? Então, técnicas das inequações, que são muito parecidas com as equações. Em primeiro lugar, terão então que retirar os parênteses. Como é que retiram aqui os parênteses? Aplicando então a propriedade distributiva. Bem, não vou tocar ali no primeiro membro, ficará então x mais 2 terços, menor ou igual, e aplicando a distributiva, menos 3 vezes x sobre 2 fica menos 3x sobre 2, e menos 3 vezes menos 1 sexto, menos com menos dá mais, 3 vezes 1 é 3, 3 sextos. Claro que aqui os 3 sextos ainda podem dizer que é 1 meio, mas como vou ter que reduzir isto ao mesmo denominador, e o denominador comum vai ser 6, nem me vai chatear estar agora a fazer aqui a simplificação desta fração. Bem, continuando então a resolver, olhando para isto, podíamos agora fazer aqui a distributiva com o 2, mas reparem aqui nesta situação. Vocês podiam aqui tirar os parênteses em cima, certo? Então, ok, vamos fazer aqui a distributiva. Mas reparem que desse lado também estão a multiplicar por 2. E teriam que fazer aqui também a distributiva. Bem, como nos dois lados temos aqui uma multiplicação por 2, isto é muito simples. Se eu dividir aqui o primeiro membro por 2, para compensar vou ter que dividir o segundo por 2, e reparem, estes 2 a dividir por 2 dá 1, desaparece, ok? Então nem vou fazer a distributiva cá em cima, neste caso é possível, ok? Porque tenho aqui 2 a multiplicar por estes termos, e tenho aqui do segundo membro o 2 também a multiplicar aqui pelo x² menos 9. Como tenho o 2 a multiplicar em ambos termos, dividindo o primeiro membro e o segundo membro da inequação por 2, não é? Anulo ali o 2, certo? 2 dividido por 2 dá 1, 2 dividido por 2 dá 1. Claro que podiam fazer a distributiva, não é? Mas fazendo isso fica mais simples. Bem, então o que é que eu fiquei em cima? Eliminando o 2, ficou x² menos 8x mais 16 maior ou igual do que x² menos 9. Em baixo, o que é que vamos fazer? Temos frações, não é? Vamos então reduzir tudo ao mesmo denominador. Qual será aqui o denominador comum? Bem, o denominador aqui comum vai ser 6, não é? Então vou multiplicar esta fração por 6, o denominador e o numerador. Aqui vou então multiplicar por 2, o denominador e o numerador. Aqui multiplica então por 3, o denominador e o numerador. E aqui por 1, certo? E assim todos os termos ficarão então com o denominador 6. Então, 6 vezes x, 6x. Fica então com 6x sobre 6, mais 2 vezes 2, 4. Então terei aqui 4 sextos, menor ou igual do que 3 vezes menos 3x, tem então menos 9x, a dividir por 6, e mais 3 sextos, não é? Multiplicando por 1. Tem então aqui ambos os membros, todos os termos têm denominador 6, então poderemos então eliminar os denominadores. Bem, continuando. Olhando lá para cima, fiquem já aqui com uma dica que eu vos passo aqui nestas questões relativamente às inequações. Como vocês podem olhar aqui, nós temos aqui um elemento que é x² no primeiro membro da inequação. A dica que eu vos dou aqui é: vocês não sabem ainda resolver inequações do segundo grau. Elas existem, mas está fora do programa de nono ano. Por isso, sempre que vos aparecer numa inequação algum elemento com x², como vocês não sabem resolver inequações do segundo grau, só aprenderão isso mais tarde no secundário, eles vão ter que desaparecer, certo? Eles vão ter que desaparecer. Vocês não vão poder chegar ao fim e ter um x elevado a 2, certo? Então eles vão se cortar, eles vão eliminar um ou outro. Reparem que passando este x² aqui para o primeiro membro, ficariam então com x² menos x², então desaparece o x². O que é que sobra? Menos 8x, e agora já posso até pegar neste mais 16, isolando o x no primeiro membro. O 16, ao ir para o segundo membro, ficará então negativo. Então terei menos 8x maior ou igual do que menos 16 menos 9.
Bem, aqui, retirando os denominadores, ficamos então com 6x. Bem, este menos 9x, não é? Aqui o passo seria colocar todos os termos que têm parte literal, que têm x, no primeiro membro e todos os termos independentes para o segundo membro. O menos 9x tem que passar para cá para o primeiro membro. Se aqui estaria negativo, fica então mais 9x, menor ou igual, e aqui o 4 ao ir para o segundo membro, teria aqui mais 4, passaria então a ter menos 4. E depois tem ali mais 3. Ok? Bem, continuando a resolver isto, já estamos aqui a ficar com inequações mais simpáticas. Bem, em cima, vamos então aqui agrupar os termos semelhantes. Ficaremos então com menos 8x maior ou igual, menos 16 menos 9 dá menos 25. Aqui 6x mais 9x dá 15x, menor ou igual, menos 4 mais 3 dá então menos 1. Ok? Então aqui eu quero então isolar o x. Bem, se eu tenho aqui menos 8, eu não quero aqui o primeiro membro que seja negativo. Então o que eu vou fazer aqui neste caso é multiplicar tudo por menos 1. Vou então multiplicar o primeiro membro por menos 1 e vou multiplicar o segundo membro por menos 1. Dessa forma ficarei então com 8x. Ficarei aqui com 8x. Lembrem-se disso, já expliquei isto em vídeos anteriores. Quando utilizam esta técnica para passar quer o primeiro membro, quer o segundo para valores positivos, ou trocar os sinais, quando multiplicam ambos os membros por menos 1, além de ficarem com os sinais simétricos, têm que mudar a orientação da inequação. Okay? Isto ficará então 8x menor ou igual do que 25. Aqui, resolvendo em ordem a x, o que é que podem fazer? O x, o 15, está a multiplicar por x, passará então a dividir para o segundo membro. Na prática, isto acontece dividindo tudo por 15. Okay? Se dividirem ambos os membros por 15, aqui dá 1 e ficam com o segundo membro menos 1 sobre 15. Okay? Então tem aqui x menor ou igual que menos 1 15avos. Bem, resolvendo aqui a parte final, isolando então aqui o x no primeiro membro, dividem então tudo por 8. Aqui tem 1, né? 8 dividido por 8 dá 1 e o x fica menor ou igual do que 25 oitavos. Aqui o x menor ou igual do que menos 1 quinzeavos. Bem, agora que resolvemos as duas inequações, o próximo passo é colocar então as soluções, as condições, na reta real para visualizarmos então a conjunção ou interseção entre as condições. Fazendo aqui a reta real, vou marcar então numa cor, por exemplo a verde, vou marcar esta condição, x menor ou igual do que 25 oitavos, ou então colocar aqui o 25 oitavos. Esqueçam de colocar aqui mais infinito, menos infinito, aqui a setinha. O que é que tinha então? Menor ou igual do que 25 oitavos. Bem, se é menor ou igual, vai em direção aos números mais pequenos, ou seja, para menos infinito. Aqui bola fechada, porque pode ser igual a 25 oitavos. Terei então aqui a primeira condição. Depois vou marcar aqui noutra cor, por exemplo, a vermelho, a segunda condição. E a segunda condição, o x tem que ser menor ou igual que menos 1 quinzeavos. Menos 1 quinzeavos é mais pequeno do que 25 oitavos, certo? Menos 1 quinzeavos. E tem que ser então menor ou igual que menos 1 quinzeavos. Então vai em direção aos números mais pequenos do que menos 1 quinzeavos. Então irá para menos infinito. Bola fechada, porque pode então ser menos 15 oitavos. E terei aqui esta região. Bem, agora reparem o seguinte, nós tínhamos aqui uma conjunção entre as duas condições, então teremos que fazer a interseção entre as duas condições. Bem, o que é intersetar as duas condições? Será exatamente o espaço comum às duas condições, será exatamente a zona ou o conjunto de pontos aqui na reta real, onde vemos as duas condições em simultâneo. Será exatamente aqui esta zona que eu estou a pintar azul. Okay? Aqui nesta zona aparece o verde e o vermelho, então a solução desta conjunção seria exatamente de menos infinito até menos 1 quinzeavos. Fechado.
pertence. Temos então aqui a solução desta conjunção de condições, ok? Bem, fica então aqui a sugestão de resolução, é sempre um prazer enorme ajudar. Um grande abraço.